Cuba! Uma ilha caribenha que fica bem ali pertinho dos Estados Unidos, tão pertinho que dá até para ir nadando. E olha, tem cubano que já tentou mesmo, viu? São só uns 150 quilômetros da ponta oeste da ilha até a Flórida. Uma travessia perigosíssima que muita gente já encarou em busca de uma vida melhor. Cuba é cercada por um mar azul turquesa espetacular, entre o Mar do Caribe, o Golfo do México e o Oceano Atlântico. E a capital, Havana, é uma verdadeira pérola desse país. Cheia de prédios coloniais lindíssimos, carros antigos rodando como se fossem 0 quilômetro e ruas pulsando música e energia o tempo todo. Mas sabe o que realmente deixa qualquer turista de queixo caído em Havana? O pessoal local. E olha, preciso ser honesto aqui, principalmente as cubanas, viu? Se é que você me entende. Elas têm fama de serem lindas, simpáticas e com um jeitinho único que faz qualquer gringo querer largar tudo e ficar morando por lá. E é justamente esse encanto que atrai turistas do mundo inteiro, todo mundo querendo entender essa química mágica entre locais e visitantes. Curioso para saber como funciona essa relação cheia de charme, calor e uns momentos constrangedores por lá? Então fica aqui comigo que eu vou contar tudinho. Uma avenida que já foi o coração pulsante do comércio em Havana? Pois é, essa é a Avenida San Rafael. Antigamente era aquele tipo de lugar onde tudo acontecia, sabe? Aquele point onde todo mundo ia para ver e ser visto. Hoje, apesar do brilho de antes ter dado uma boa desbotada, ainda tem muita coisa bacana por lá. Você anda pelas ruas e se depara com uma mistura super interessante de arquitetura colonial com aquele toque meio vintage do estilo Art Deco. Tipo aquele lugar que você nem sabe se parou no tempo ou se está simplesmente muito à frente do nosso. E olha que curioso, enquanto você caminha, vai ouvindo o ritmo cubano sendo tocado ao vivo por músicos de rua. E não são músicos quaisquer, não. Tem gente ali que daria um show completo em qualquer palco do mundo. E estão lá, na maior simplicidade, no meio da rua. Fala sério, é ou não é um charme só de Havana? A Avenida San Rafael é tipo uma miniatura perfeita da realidade cubana, meu amigo. Sabe aqueles contrastes das novelas e filmes que você acha que são exagerados? Pois é. Aqui eles são tão reais que você quase sente um tapa cultural na cara. De um lado temos as lojas onde você paga em pesos cubanos, bem acessíveis para os locais. Do outro, aquelas lojinhas que cobram em moeda conversível, feitas especialmente para o turista e para o bolso dele, claro. E aí você pensa, mas é só comércio, não? Não, gente, é muito mais que isso. É uma avenida que respira vida cotidiana, cheia de cafés populares, daqueles bem simples, mas com um cafezinho que você não vai esquecer tão cedo. Provavelmente vai vir acompanhado de uma boa dose de papo e simpatia cubana. Porque, sério, esses caras sabem como conversar. Caminhar pela San Rafael é tipo mergulhar numa atmosfera única. Cada banco tem uma história diferente e até uma parada rápida para descanso vira uma experiência completa. Tô falando sério, você precisa ver isso de perto para entender do que eu tô falando. Agora vamos entrar num tema delicado, mas bem real em Havana. São as profissionais do amor, se é que você me entende. Primeiro, esquece qualquer clichê que você tenha em mente, porque por aqui até isso é diferente. Muitas dessas garotas falam várias línguas, são educadas e, pasmem, buscam relações que vão além do superficial. Não é raro ver histórias de turistas que voltam a Cuba justamente para reencontrá-las, construindo conexões mais profundas. E claro, se você estiver interessado, fica a dica. Evite intermediários que só querem lucrar às suas custas. Vá com calma, respeito e clareza. Não custa lembrar que essas pessoas estão tentando melhorar de vida num país cheio de desafios. E sobre as leis, a coisa não é totalmente legalizada, mas também não é rigorosamente perseguida. Ou seja, o bom senso e respeito sempre prevalecem. Pessoal, aqui vai umas dicas de sobrevivência em Havana. Dicas práticas para sua visita ser ainda mais tranquila. Primeiro, guarda aquela corrente de ouro que você adora em casa, tá?
Havana é segura, mas não vai dar uma de exibido. Ninguém quer bancar o ostentador e acabar sem a joia e com um baita susto. E outra coisa, meu amigo, substâncias ilícitas. Aqui a polícia não tá de brincadeira, então não vai dar uma de espertinho, beleza? E na hora de tirar fotos, segura essa câmera aí. Esquece foto de policial ou instalação militar, senão você pode acabar experimentando uma massagem nada turística. Ah, e falando em perrengue, cuidado com a comida de rua. Sim, eu sei que parece delicioso e super autêntico, mas ninguém quer estragar as férias com um probleminha intestinal, né? Então observa bem antes de comer e foca nas coisas bem cozidas ou fritas. Melhor do que passar as férias no trono, né? Agora eu vou te contar umas verdades para você não pagar de turista inocente pelas ruas de Havana. Primeiro, cuidado especial com os famosos gineteiros. Ah, mas quem são esses caras? Bom, gineteiros são aquelas pessoas aparentemente simpáticas que surgem do nada com uma super oferta. Um restaurante imperdível, um passeio maravilhoso, uma balada exclusiva, parece ótimo, né? Só que não! O problema é que essas pessoas normalmente recebem comissão para levar turistas a lugares específicos, onde os preços são absurdamente caros e, claro, uma partezinha sempre acaba voltando para o bolso deles. Pois é, cuidado. A regra aqui é simples. Se for bom demais para ser verdade, desconfie. Dá um sorriso educado, solta aquele "valeu, tô de boa" e segue seu caminho. Nada de dar confiança demais, senão eles vão insistir até te vencer pelo cansaço. Outro ponto muito importante são os famosos charutos cubanos. Eu sei, você chegou em Cuba e tá doido para levar uns corribas originais, baratinhos, para casa. Aí aparece alguém na rua, bem amigável, te oferecendo exatamente isso com preço camarada. Mas olha só, esses charutos incríveis vendidos informalmente quase sempre são falsificados. Muitas vezes são feitos com folhas de banana, jornal ou qualquer coisa, menos tabaco. Ou seja, você pode acabar comprando um charuto que não vale absolutamente nada, além de correr o risco de ter dor de cabeça com a polícia caso sejam produtos ilegais. Minha recomendação aqui é bem clara: compre somente nas lojas oficiais autorizadas, onde você recebe um certificado garantindo autenticidade. Pode ser mais caro, eu sei, mas pelo menos você não corre o risco de ficar com cara de bobo depois. E uma dica essencial, talvez a mais simples: não tome água da torneira. A água em Cuba não é segura para beber diretamente da torneira. Mesmo que você veja que é transparente e aparentemente limpa, não confie. A infraestrutura hidráulica é antiga e a água pode estar contaminada com bactérias ou parasitas. Não é brincadeira, não. A última coisa que você quer nas férias é passar o dia no banheiro com problemas intestinais. Concorda? Então, sempre opte por água mineral engarrafada e garanta que suas férias sejam tranquilas e sem surpresas desagradáveis. Opa, opa, opa! Se você está curtindo esse passeio por Cuba, faz o seguinte: dá aquela força e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que não pode ver uma cubana bonita que já fica com torcicolo. Assim o YouTube entende o recado e entrega esse conteúdo para mais gente, beleza? Tamo junto! Se você está acostumado com cartão americano, já aviso logo. Em Cuba, ele vai virar peça de museu. Leva dinheiro em espécie, isso mesmo. Leve uma quantidade de dinheiro vivo o suficiente para você não precisar ficar fazendo aquelas contas de cabeça no meio da viagem, tentando lembrar se dá para comprar aquele mojito extra ou não. Outra coisa importante é onde trocar essa grana. Nada de aceitar aquela oferta incrível de câmbio no meio da rua com um cara que te garante o melhor preço da cidade. A dica aqui é conferir o mercado informal em sites como o El Toque, ou então fazer o câmbio com o dono da casa onde você estiver hospedado. Isso sim é ter segurança e conforto na hora de pagar suas contas. E já que estamos falando de conforto, tem um app que você precisa baixar antes de pisar na ilha. Chama-se La Nave. É tipo o Uber cubano, barato, seguro e prático. Você evita aquele famoso golpe do táxi com preço inflacionado só porque você tem cara de gringo. Por último, mas super importante, hospedagem.
Fica sempre em casas particulares licenciadas. Como identificar? Fácil. Tem uma plaquinha azul com um desenho de casinha na entrada. Isso vai te garantir segurança, conforto e, quem sabe, até um cafezinho cubano autêntico servido com aquela conversa boa. Assim, sua viagem fica tranquila, segura e principalmente divertida. As pessoas aqui têm um charme natural que conquista muita gente, especialmente os turistas. As cubanas, por exemplo, são simpáticas, comunicativas e, claro, muito bonitas, o que pode deixar qualquer visitante encantado. Mas calma. É fácil se apaixonar durante as férias, só que é bom lembrar que nem toda relação que começa assim vai muito além da viagem. Às vezes, o interesse pode envolver dinheiro ou uma oportunidade de vida melhor. Isso não significa que não existam sentimentos verdadeiros, mas é essencial ter equilíbrio e não idealizar demais. Então, você sabe como é, né? Tem sempre aqueles turistas que se emocionam durante a viagem e acabam se envolvendo com alguém. Tudo parece um conto de fadas e antes que você perceba, eles estão mandando dinheiro regularmente para ajudar essas moças. E não para por aí. Alguns voltam várias vezes à ilha só para reencontrá-las. Agora, vou te dizer, algumas dessas histórias até viram relacionamentos duradouros. É tipo um romance de filme, sabe? Mas vamos ser realistas. Muitas dessas aventuras ficam só nas lembranças das férias. Aquele clássico "foi bom enquanto durou". A dica aqui é clara. Seja sempre honesto, trate as pessoas com respeito e aproveite os momentos sem criar muitas expectativas. Você chega em Cuba todo engomadinho, achando que vai encontrar a tal resistência, charuto na boca, salsa no ouvido, e do nada surgem umas garotas lindas e outras, olha, feias pra caramba te abordando. E o que elas querem? Trocar uma noite inteira de amor não por dólares, mas por um pacote de macarrão, uma recarga de celular ou até um tubo de pasta de dente. Eu sei, parece piada, mas é real. Surreal, né? Enquanto lá fora vendem Cuba como paraíso tropical congelado no tempo, aqui dentro a sobrevivência virou moeda. E o mais assustador é que esse é só o começo da história, porque o segredo escondido de Havana vai muito além do que você imagina. O segredo escondido de Cuba. Ninguém te conta isso sobre Cuba, mas todo mundo sabe. Enquanto o turista desce do avião sonhando com salsa, charuto e pôr do sol em Varadeiro, a realidade é outra. Havana esconde um segredo desconfortável, um negócio paralelo que todo mundo finge não ver, mas que está em toda a esquina. O nome? Gineteras. Na tradução oficial parece até bonito. Quem monta, se é que me entende. Mas na prática é a palavra usada para os cubanos, principalmente mulheres, mas também homens, que trocam companhia íntima por dinheiro ou por coisas muito mais básicas. E é aí que a ficha cai. Não é só sobre prazer, é sobre sobrevivência. Porque em Cuba, uma noite pode valer o equivalente a um mês inteiro de salário estatal. O mínimo gira em torno de 20, 30 dólares. Agora imagina, uma garota do interior chega em Havana, aceita sair com um turista e em poucas horas já ganhou o que a mãe dela rala o mês inteiro para ganhar no campo. Só que o choque não é esse. Não estamos falando de cifras altas, luxo latino, nada disso. Tem mulher que aceita sair em troca de um pacote de espaguete, 2 recargas de celular ou um tubo de pasta de dente. É surreal. Na Europa, turista leva um souvenir de lembrança. Em Cuba, turista deixa um sabonete como moeda de troca. E não é lenda urbana, não é exagero de youtuber. Os próprios cubanos contam isso de peito aberto nas ruas. Se puder me comprar um pouco de comida, eu vou. Tô sempre com fome. Uma delas chegou a dizer que tinha um filho de 7 anos esperando em casa. E pensa comigo, como é que você olha para isso e continua acreditando na Cuba de cartão postal? Porque por trás da música e do rum, existe essa economia paralela, um segredo que o governo finge que não existe, os turistas fazem de conta que não veem, mas que molda a vida de milhares de jovens. A economia do desespero. Em Cuba, o salário mínimo oficial mal passa dos 30 dólares por mês. 30!
Isso é menos do que muita gente gasta num jantar qualquer em Miami, em Lisboa ou até num boteco no Brasil. E aí entra a matemática mais cruel da ilha. Uma noite na rua pode render o equivalente a um mês inteiro de trabalho para o Estado. Agora pensa, se você fosse uma jovem do interior, com seios grandes e um belo par de pernas, estando com fome em casa e família esperando ajuda, o que faria? É por isso que tanta gente larga o campo e vai para Havana com a promessa de um futuro melhor. Só que chegando lá, o trabalho oferecido não é bem o que elas imaginavam. E aqui vem a parte mais absurda, não é sempre por dinheiro. Tem garota que sai com turista em troca de comida, recarga de celular, roupas usadas, até um sabonete ou pasta de dente. Em Cuba, isso vale tanto quanto dólar. É a tal economia do desespero, onde uma calça jeans tem mais valor que uma moeda local. Para você ter ideia, tem quem aceite sair com um estrangeiro por 20, 30 dólares. Outras, em bares turísticos, chegam a cobrar 200 ou 300, mas a maioria nem pede grana. Elas pedem o que falta em casa. Quer chocar ainda mais? Já ouvi relato de mulher dizendo: "Me compra um pouco de comida, eu tô sempre com fome." E é nessa brecha que muitos turistas entram se achando salvadores, quando na real estão só se aproveitando do buraco do sistema. Porque aqui acontece uma relação estranha. Às vezes, a garota cria vínculo com o estrangeiro. O cara volta no ano seguinte, manda dinheiro, roupa, promessa de casamento. Parece amor, mas quando você vê a diferença de idade e de poder, percebe que um tá ali por desejo e o outro por necessidade. É o romance mais desigual que você pode imaginar. E o mais triste é que isso não é exceção, é cotidiano. Cuba transformou a sobrevivência em mercado e a intimidade virou moeda. Mas não se engane, isso não é só sobre dinheiro não, viu? Porque nesse jogo de promessas e favores tem muita armadilha escondida, e é aí que começa a parte perigosa. Quando o prazer vira armadilha. Até aqui a história já é pesada. Mas em Cuba, a linha entre prazer e perigo é tão fina que some. Muita gente acha que é só um encontro, um acordo informal, mas a realidade pode virar uma armadilha em segundos. É assim que funciona. Você está caminhando numa rua de Havana, vem uma mulher simpática, puxa papo, elogia sua camisa. Parece inocente, né? 2 minutos depois, ela já está sugerindo um bar. A lógica é simples. Você paga as bebidas dela e depois vem a proposta. Até aí, tudo dentro do esperado. O problema começa quando elas tentam te afastar da multidão. Todas vão te levar para um beco escuro, uma rua sem luz, longe de gente, e não é coincidência. Já ouvi de locais. Se te levaram para lá, você está perdido. Porque muitas vezes não é só ela, tem um grupo esperando no fim da rua. Já teve turista que saiu sem nada, celular, carteira, até roupa do corpo. Literalmente. E aí você percebe que o barato sai caro. O que parecia uma aventura pode virar assalto em grupo. É o combo cubano, charme na entrada, violência na saída. E não para por aí. Tem tia oferecendo a própria sobrinha. Meninas que claramente não parecem ter 18 anos tentando se insinuar. Situações que deixam qualquer um desconfortável, mas que revelam o nível de necessidade de algumas famílias. Eu mesmo vi isso acontecer. Convidei uma jovem para comer só para que ela tivesse algo no estômago. Só isso. E sabe o que ela entendeu? Que eu estava topando. Começou a me tocar, se insinuar, achando que a refeição era uma troca. E quando eu disse que não, ela insistiu, gesticulando, quase implorando. Foi aí que caiu a ficha. Para muita gente aqui, não existe almoço grátis, nem no sentido literal. E essa distorção muda até a imagem das mulheres cubanas. Para o estrangeiro desavisado, parece que todas estão disponíveis. Não estão, pequeno gafanhoto. Mas basta meia dúzia de turistas se gabando no bar para espalhar a ideia de que Cuba virou um parque de diversões barato para adultos. Do berço da revolução à realidade atual. Para entender por que hoje em Cuba uma calça jeans vale mais do que a moeda oficial, a gente precisa voltar no tempo. E o lugar perfeito para isso é Santiago de Cuba, no extremo oriente da ilha, conhecido como o berço da revolução. Foi aqui que Fidel Castro estudou, discursou e lançou a rebelião que mudaria a história da América Latina.
Em 1953, ele e um grupo de jovens tentaram atacar o quartel Moncada. Deu errado. Muitos foram presos, outros executados. Fidel foi condenado, mas no julgamento soltou a frase que ecoa até hoje: "A história me absolverá." Pois é, a história até pode ter absolvido, mas o povo cubano continua pagando a pena. Corta para 1959. Batista foge do país. Fidel entra em Havana de braços abertos pela multidão. Prometia liberdade, democracia, igualdade. E sabe o que entregou? Um manual de sobrevivência. Empresas privadas nacionalizadas, imprensa censurada, opositores presos ou exilados. E o tal sonho de justiça social virou um regime de partido único. A ironia é que, no papel, a revolução parecia lógica. Cuba tinha desigualdade, corrupção, miséria no campo. Era preciso mudar. Mas a cura saiu mais amarga que a doença. Décadas depois, o país vive em escassez permanente e o governo culpa sempre o mesmo bode expiatório, o embargo americano. Porque, enquanto isso, a propaganda continua vendendo a imagem da Cuba romântica: rum, salsa, charuto e carros antigos. Mas basta virar a câmera 15 graus para o lado para ver outra Cuba, a que o cartão postal não mostra. E o mais louco é que essa propaganda ainda funciona, porque lá fora Cuba é vista como exótica e revolucionária, mas para quem vive dentro da ilha, o que sobra é fila, fome e silêncio. O peso da história no presente. Se você pergunta a um cubano por que o país está nessa situação, a resposta é quase automática. É o bloqueio, o embargo dos Estados Unidos. É a desculpa oficial há mais de 60 anos. E claro, o embargo existe, pesa, atrapalha, mas não explica tudo. É como se um brasileiro fosse culpar a China por todos os problemas internos do país. Claro, a China influencia, enche o mercado de produtos baratos, enfraquece parte da indústria nacional. Mas isso não explica por que a BR-101 tem buraco há 10 anos, por que a corrupção consome bilhões em obras superfaturadas ou por que hospitais públicos vivem sem gás. A influência externa pesa, mas a desorganização interna e a má gestão pesam ainda mais. No caso cubano é parecido. O embargo virou um álibi conveniente. Ele existe, mas funciona quase como um coringa político, um discurso pronto para encobrir a falta de reformas internas, a ineficiência do sistema de produção estatal, a burocracia sufocante e até a repressão contra quem tenta criar alternativas. O que realmente pesa em Cuba é o modelo político fechado, onde só existe um partido, um discurso e uma versão oficial da realidade. Discordar custa caro, prisão, exílio ou silêncio eterno. A liberdade virou artigo de luxo, coisa de quem consegue fugir para Miami. E a propaganda é genial. Transformou Cuba em vitrine ideológica. Para uns, é símbolo de resistência contra o imperialismo. Para outros, é exemplo de fracasso comunista. No meio desse cabo de guerra, quem sofre é o povo, que continua fazendo fila por frango e dividindo sabonete entre vizinhos. Tem até uma palavra espanhola que define bem esse sentimento. Morrinha. É aquela saudade dolorida de um lugar ao qual você não pode mais voltar. Muitos cubanos no exílio falam disso, amam sua ilha, mas sabem que do jeito que está, não conseguem viver nela. É o dilema de quem carrega o cheiro do mar no coração, mas precisa vender pastel em Miami para sobreviver. E essa contradição é a marca de Cuba. De um lado, preservou uma identidade cultural única, música, dança, arquitetura congelada no tempo. De outro, sacrificou liberdade, inovação e até dignidade básica. É um museu vivo, bonito para foto, mas difícil de habitar. Ironia do destino. A revolução que prometia igualdade entregou desigualdade travestida de resistência. O discurso é de vitória contra o império. A prática é de filas intermináveis e salários que não compram nem um jantar em restaurante turístico. Peraí, mas Cuba não é só dor e miséria não, hein? Porque mesmo nesse cenário, ainda existe um povo que canta, dança, joga beisebol e tenta sorrir. E é aí que a ilha mostra um outro lado, mais humano, mais leve, mas igualmente cheio de contradições. O outro lado da ilha.
Depois de tanto peso, parece até impossível dizer isso, mas Cuba também tem um lado leve. E é justamente essa mistura que deixa a ilha tão desconcertante. Um minuto você está ouvindo o relato de fome, no outro tem alguém tocando violão e dançando salsa como se nada tivesse acontecido. Em Santiago, no interior ou até mesmo em Havana, a rua é palco. Você encontra dançarinas profissionais que se apresentam por alguns trocados, músicos que transformam qualquer esquina em show e até jogadores de beisebol que, se estivessem nos Estados Unidos, ganhariam milhões, mas ali jogam suados por um estádio quase vazio. E não é exagero. Até Fidel Castro sonhava em ser jogador de beisebol. Não conseguiu. No fim, acabou jogando o país inteiro num campeonato de resistência, onde a regra é sobreviver com o que tem. E a comida? Esquece gourmet. Em Cuba, comer é um exercício de improviso. Um frango frito na rua, uma pizza simples, um arroz com feijão servido sem frescura. Não é prato instagramável, mas é autêntico. E, ironicamente, muitos turistas acabam dizendo: a comida aqui é mais natural, não me fez mal, nem uma vez. Olha só, até a escassez tem marketing. Mas o que mais impressiona não é o prato, nem a música. É a hospitalidade. Mesmo ganhando $30 por mês, o cubano sorri, divide o pouco que tem e ainda te chama para sentar na calçada. Mesmo estando uma merda, lá eles dão um jeito de brindar com rum diluído e seguir dançando. É um contraste brutal, pobreza gritante e, ao mesmo tempo, um calor humano que desarma. Cuba é um país onde o caos não sufoca totalmente a alegria. Pelo contrário, parece até que a multiplica. Cuba, entre o sonho e a sobrevivência. Cuba é um país de contrastes tão fortes que parece viver em duas dimensões ao mesmo tempo. De um lado, o cartão postal que o mundo conhece, carros antigos coloridos, música na rua, charutos enrolados à mão, gente dançando como se cada esquina fosse um palco. Do outro, a realidade silenciosa. Jovens que trocam intimidade por sabonete, famílias que dividem pão entre 4, médicos que salvam vidas sem gás e nem antibiótico. É o eterno choque entre sonho e sobrevivência. Para muitos turistas, Cuba é um paraíso congelado no tempo. Para quem vive aqui, é uma prisão disfarçada de espetáculo cultural. O que para você pode ser charme, uma rua vazia, um prédio antigo, um carro enferrujado, para o cubano é só mais um símbolo daquilo que não muda. E ainda assim, existe resistência. Não a resistência revolucionária que o governo vende nos discursos, mas a resistência de quem insiste em viver, rir, cantar, jogar beisebol no sol de 40 graus e sorrir para um estranho que passa. É essa resiliência que mantém a ilha de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E é isso que mais mexe com a gente, a contradição viva. Um país que preservou cultura e identidade, mas sacrificou liberdade, que mostra alegria no rosto, mas esconde dor no estômago vazio, que inspira e entristece ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, para você Cuba é o quê? Um paraíso tropical congelado no tempo ou uma prisão a céu aberto? Se já visitou, deixa seu relato nos comentários. Se nunca foi, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda fala de Cuba é um paraíso, como se fosse só salsa e charuto. Quero ver se ele continua achando tão romântico depois de enxergar o outro lado. Se você chegou até aqui, então já sabe que esse vídeo não foi fácil. Agora eu quero ver quem realmente ficou comigo até o fim. Comenta morrinha aí embaixo. Essa palavra é aquela saudade profunda de um lugar que você ama, mas não consegue voltar. Exatamente o que milhões de cubanos carregam todo dia. E faz isso porque eu vou estar de olho nos comentários para saber quem ficou até o final mesmo. Agora, se você achou pesado o que viu hoje, espera até clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Vai lá, assiste e depois me diz se o choque não foi ainda maior. Valeu, galera, e até mais.